Hoje, domingo de Pentecostes, nós vamos ler alguns textos que embasam a profecia do Espírito Santo, livro do profeta Joel, no capítulo 2, verso 28 em diante, até o versículo 32. O texto também está sendo projetado na tela, assim nos diz a palavra de Deus. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois, conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Agora, abra comigo em o Novo Testamento, Atos capítulo 1, verso 3 até o verso 9. O texto também está sendo projetado na tela. Atos capítulo 1. Todos acharam? Amém? Você está aí? Amém? Glória a Deus. Atos 1, de 3 em diante, assim diz, até o 9. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Verso 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Agora veja comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de número 1 a 4. Atos 2, de 1 a 4. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava.
conforme o Espírito Santo os capacitava ou permitia que se expressassem. Hoje, então, o domingo de Pentecostes, o cumprimento da profecia do profeta Joel, conforme nós lemos no capítulo 2, no Antigo Testamento, do seu livro. Pentecostes era a segunda grande festa do ano judaico, onde as primeiras colheitas do trigo eram oferecidas a Deus, exatamente 7 semanas após o início da ceifa da cevada. Pentecostes, por esta razão, era também chamada de a festa da colheita. Assim como outras festas do judaísmo tinham relação direta com a história de Israel, a festa de Pentecostes associava-se à renovação da aliança feita por Noé e depois por Moisés no Antigo Testamento e no Novo Testamento com Jesus Cristo, sendo este a última aliança com o ser humano realizada por Deus. Pentecostes era entendido como a concretização de todo o ministério de Jesus Cristo. Pentecostes é o selo, a testificação real e verdadeira da ressurreição de Jesus. Quando muitos diziam, roubaram e esconderam o corpo dele. Quando outros diziam, pode um homem ressuscitar? Muitos duvidaram que Jesus tivesse ressuscitado. Então foi a partir da vinda do Espírito Santo que iniciou-se a igreja cristã. Não como templos luxuosos e exorbitantes, mas oficialmente como igreja, comunhão de pessoas que professam um único Deus. Toda a ação do Espírito Santo teve este objetivo, meus irmãos e minhas irmãs: fundar a igreja cristã, a igreja de Cristo, a igreja de pequenos cristos. Pentecostes era a peça fundamental que faltava para completar o quadro histórico. E este quadro concretizou-se. A igreja cristã pôs-se a caminho, se colocou no caminho, saiu para o cumprimento do ide e pregai o evangelho a toda criatura. Pentecostes é para nós o dia que celebramos o Espírito Santo, que veio ajudar-nos, como foi prometido aos discípulos, pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Em verdade, Deus derramou o Espírito Santo sobre toda a carne, para que pudéssemos reconciliar-nos com Ele. Os acontecimentos de Pentecostes, que nós relatamos aqui nas leituras desses textos, foram acontecimentos opostos aos que ocorreram na antiga Babel, lá em Gênesis capítulo 11. Você sabe, não custa lembrar, que em Babel, Deus havia confundido as línguas dos povos e havia dispersado as nações, para impedir que o mal que intentavam fazer prosperasse. Mas já em Pentecostes, conforme você leu comigo em Atos 2, homens piedosos de muitas nações estavam reunidos em Jerusalém. E o Pentecostes, então, a descida, o derramamento do Espírito Santo veio trazer unidade, inclusive nas línguas que falavam e entendiam. Unidade no corpo de Cristo, que até então estava disperso por conta da morte, dos dias de sofrimento,
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o derramamento de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, veio trazer unidade, veio juntar aqueles povos de todas aquelas nações para o cumprimento do ID, da missão de ir e pregar o Evangelho a toda criatura, levar salvação para todos os povos. Estamos falando de Pentecostes, mas quem é o Espírito Santo? Estamos falando de Pentecostes, estamos falando do derramamento, da chegada do Espírito Santo, mas quem é o Espírito Santo? Em Atos 13:3, o Espírito Santo é uma pessoa. Por ser uma pessoa, ele fala. Por ser uma pessoa, ele ouve. Efésios 4:30, por ser uma pessoa, o Espírito Santo se entristece. João 14:16, por ser uma pessoa, por falar, por ouvir, por se entristecer, ele também é o nosso consolador. Atos 5:3 e 4, o Espírito Santo é Deus soberano, operando sobre a terra. O Espírito Santo é uma pessoa que fala, que ouve, que se alegra, que se entristece, que nos consola, que nos ajuda, que advoga junto ao Pai por nossas causas, é o próprio Deus soberano sobre tudo e sobre todos. Segundo alguns estudiosos da Bíblia, vamos para Atos 2:2. O cenáculo onde os discípulos estavam no dia de Pentecostes, no dia da chegada do Espírito Santo, no dia do cumprimento da promessa do profeta Joel, segundo alguns estudiosos, esse lugar onde eles estavam era parte da casa da mãe de João Marcos. Inclusive, em uma outra tradução que eu uso até hoje aqui, presenteada aqui pelo casal Kleber e Gislaine, quando chegaram, subiram ao cômodo do andar superior da casa onde se reuniam. Verso 13, Atos 1. Eu vou repetir. Quando chegaram, subiram ao cômodo do andar superior da casa onde se reuniam. Atos 2:2 vai nos dizer que de repente veio do céu um som como que de um vento muito forte e encheu toda a casa no qual estavam assentados. Logo, de acordo com esse entendimento, o Espírito Santo veio a um grupo de pessoas que estavam reunidos em uma casa. Atos 2:15 diz que cerca de 120 pessoas formavam esse grupo. Veja, naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas. O que eu quero trazer para você a despeito disso? Mês de maio, o mês da família, e hoje o tema é o Espírito Santo na família. O Espírito Santo na família. Atos 10, de 24 em diante. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes. Atos 2, ou melhor, 10, 24 a 33. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Verso 25, quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro fez levantar objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde.
De repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu a sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Diga para a pessoa que está do seu lado aí carinhosamente: que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui. Amém? E agora diga assim: que bom que nós estamos na presença de Deus. Para ouvir tudo o que Deus tem nos a dizer. Que bom que você está aqui. Que bom que estamos juntos, na presença de Deus, junto com os irmãos, e juntos para ouvirmos tudo o que Deus tem para nos dizer. Que bom que o filósofo está aqui hoje, porque eu pergunto para ele: o que é tudo que Deus tem para nos dizer? É tudo. Tudo que Deus tem para nos dizer. E Deus tem muito a nos falar, meus queridos. Deus tem muito a nos revelar. E não pense você que isso é uma tarefa difícil para Ele. Não, Deus tem prazer. Deus tem alegria em falar. Ele tem prazer em se revelar no meio do seu povo. Onde Ele é invocado, no local onde Ele é adorado. Ele se manifesta com sinais, prodígios, maravilhas. Que bom que você está aqui e nós estamos juntos. O Espírito Santo veio sobre a casa de Cornélio. Eu quero falar sobre o Espírito Santo na família. E usando esse exemplo do derramamento, do vir do Espírito Santo na casa de Cornélio. Quando ele estava ali orando para o mesmo Deus, sem saber ele, para o mesmo Espírito Santo, e aprove, pelo que nós lemos dos textos aqui, quase que na mesma hora, 4 dias, quando o Espírito Santo veio e desceu sobre todos aqueles outros 120 que estavam na casa da mãe de João Marcos. O Espírito Santo desceu em uma casa, mas ele estava também se revelando na casa de outros que estavam buscando a Deus face a face. O Espírito Santo veio sobre a casa de Cornélio em Cesareia. Essa mesma experiência, essa mesma realidade, elas podem ser de muitas outras famílias aqui também. O alvo da família, o desejo da família, deve ser uma família controlada e governada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo pode mudar a história da sua família. Anote aí: com Deus tudo muda. Com o Espírito Santo tudo pode. O Espírito Santo pode mudar a história da sua casa hoje, a partir de hoje. Cônjuges, filhos, toda a família vivendo no Espírito Santo, andando no Espírito Santo, frutificando no Espírito Santo, sob o controle pleno e total do Espírito Santo. Vamos observar algumas coisas importantes aqui nesta hora. Nós já falamos quem é o Espírito Santo, mas eu quero falar agora, quando o Espírito Santo vem, o que acontece na família. Quando o Espírito Santo vem, o que acontece na família? Tendo como exemplo aqui a casa de Cornélio, Atos 10, verso 44 a 48. Quando o Espírito Santo vem, há salvação. Amém, queridos? Quando o Espírito Santo vem, ele traz
salvação. Quando ele vem para a família, ele vem na família, ele traz salvação para aquela casa, salvação para aquela família. Veja comigo o verso 44 no Atos capítulo 10. Enquanto Pedro estava falando estas palavras, ou seja, as palavras de Jesus, a despeito do Cristo ressurreto, quando Pedro estava pregando e eles estavam ouvindo, e a palavra de Deus nos diz, e nós cremos, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. A palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, quando eles estavam ali ouvindo, Pedro falando da palavra de Deus, o texto diz no verso 44, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. E você percebe, não muito depois desses dias, ou nesse texto, que Pedro se admira também, porque ele fala, agora eu sei, ou seja, agora eu entendi que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus não faz diferenciação de pessoas, que Deus vem para os gentios, que Deus veio para os judeus, mas Deus vem para todos aqueles que se dispõem a ouvir e a obedecer a palavra de Deus. Eles ficaram admirados, porque o dom do Espírito Santo foi derramado sobre todos que estavam ali, pois ouviam, verso 46, falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir Pedro disse, verso 47, pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Porque quem tem o Espírito Santo é alguém agradável. E esse alguém que é alguém agradável, ele chama a atenção. As pessoas querem ficar perto deste alguém que tem o Espírito Santo. Que é alguém que tem uma palavra, na verdade que é a própria palavra. Palavra de Deus ambulante. Eles queriam que Pedro ficasse ali alguns dias para falar mais dessa palavra de Deus. Então, quando o Espírito Santo veio na família de Cornélio, trouxe salvação. E o batismo aqui foi o selo, foi o sinal desta entrega pessoal de todas aquelas vidas verdadeiramente a Jesus Cristo. E eles receberam o Espírito Santo e eles foram batizados. Quando o Espírito Santo vem, o que acontece na família? Traz salvação, mas ele traz frutificação, gera frutos. Abra comigo em Gálatas 5, verso 22 e 23. Quando o Espírito Santo vem na família, ele produz frutos. Ele produz frutos. Veja que o fruto do Espírito Santo é amor, vamos repetir juntos, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Quando o Espírito Santo ele vem na família, ele traz salvação. Quando o Espírito Santo vem na família, ele traz fruto. Ele gera fruto. Ele gera amor. Ele gera alegria. Ele produz paz. Ele traz paciência. Ele gera amabilidade, que significa a benignidade, a longanimidade, a mansidão, a bondade, a fidelidade, o domínio próprio. Tudo isso, diga comigo, tudo isso é gerado, tudo isso é produzido quando o Espírito Santo vem na família. Você quer isso para a sua casa?
Como disse aqui o nosso líder Renan, você quer isso, você crê nisso, você quer isso para a sua família? Então busque o Espírito Santo, entrega o teu caminho ao Espírito Santo, confia nele, e tudo isto ele fará, eu creio, porque é a palavra de Deus, é promessa do Senhor para as nossas vidas, meus irmãos. Quer mais do que amor na casa, quer mais do que alegria na família, quer mais do que paz nos relacionamentos, nos familiares, dentre as famílias, quer mais do que paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, quer mais que isso, o Espírito Santo tem para te dar. Então, permita que o Espírito Santo entre na sua casa. Como diz na letra daquela belíssima canção, entra na minha casa, entra na minha vida. Como Zaqueu falou lá em Lucas 19, convidou Jesus para entrar na casa dele. Convide o Espírito Santo para entrar na sua casa. Convide o Espírito Santo para entrar na sua família. Faça como Cornélio, ore a Deus, busque ao Espírito Santo, e ele chegará até vós. E quando ele chegar, ele vai trazer salvação. E quando ele chegar, além da salvação, ele vai gerar frutos, ele vai produzir tudo isso que nós lemos e muito mais. Amém, queridos? E eu quero encerrar esta palavra falando com você quais os desafios práticos hoje para a família cristã temente a Deus. Falamos quem é o Espírito Santo, falamos o que acontece quando o Espírito Santo está na família, e agora, para encerrar, quais os desafios práticos para hoje, para a família cristã temente a Deus? Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Nós nos deparamos aqui com esse texto profético do apóstolo Paulo às igrejas na região da Galácia, portanto aos Gálatas, mas um texto que nos instrui, um texto bíblico que nos desafia como famílias a perceber quais são as práticas para hoje, para a nossa casa, para a nossa família cristã temente a Deus, andar no Espírito Santo. Esse é um primeiro desafio que é lançado à luz desta palavra de Deus para a minha casa, para a sua casa, para a minha família, para a sua família. Andar no Espírito Santo. Veja comigo o texto. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Andem no Espírito, vivam no Espírito. Outro desafio é Gálatas 5:18. Neste capítulo de Gálatas 5, nós vamos encontrar muitos desafios. Eu separei alguns desafios, lançando aqui para nós todos, alguns desafios práticos, alguns desafios para a nossa prática enquanto família. Andar no Espírito Santo, ser guiada pelo Espírito Santo. Uma família precisa ser guiada pelo Espírito Santo. Uma família precisa andar com o Espírito Santo. Veja o texto. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então, eu lanço esse desafio para nós, meus irmãos, para todos nós, para as nossas casas, para as nossas famílias, neste quase que fim do mês de maio, mês da família, minha família para Jesus, andando no Espírito Santo, frutificando no Espírito Santo, permitindo ser guiada pelo Espírito Santo. E o texto também vai dizer, Gálatas 5:25, o que o mesmo texto no verso 16 disse, uma família que vive no Espírito Santo, um desafio de viver no Espírito Santo. Andar no Espírito Santo, andar com o Espírito Santo, viver no Espírito Santo. Veja o verso 25, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito.
esse viver, este caminhada, esse avançar no Espírito Santo. É um desafio para todos nós cristãos, tementes a Deus, para as nossas famílias aqui representadas hoje. No nome de Jesus Cristo, receba esses desafios. Ore a Deus na sua casa, com a sua família, e tomem posse desses desafios, e digam, vamos juntos praticar esta máxima que vem do Espírito Santo para nós, para que haja salvação, para que o fruto do Espírito Santo possa ser gerado cada dia mais, cada vez mais, meus irmãos. E um outro desafio em Efésios 5:18. Efésios 5:18. Encher-se do Espírito Santo. Diga aí para o seu irmão da direita ou da esquerda. Meu irmão, eu lanço desafio para você, minha irmã, encher-se do Espírito Santo. Encher-se do Espírito Santo. O texto sagrado disse: não embriaguem ou não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem ou à perdição, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Deixem-se encher significa o quê? Se permita que o Espírito Santo te encha. Amém ou não amém? Viva no Espírito Santo, ande no Espírito Santo, seja guiado pelo Espírito Santo, ande no Espírito Santo. Esses são os desafios práticos para as nossas famílias no dia de hoje, no domingo de Pentecostes. E para encerrar, o último desafio está em Efésios 6:18. Veja que em 5:18, encher-se do Espírito Santo. Em 6:18, orar no Espírito Santo. Não muito distante está aqui do encher-se, do orar. Orem no Espírito Santo em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Os santos aqui são todos os cristãos na face da terra. Santos na Bíblia significa separados. Santos na Bíblia significa consagrados, separados para um propósito. Santos na Bíblia refere-se a todos os cristãos. Orem no Espírito Santo. Em qual situação? Em todas as situações. Em qual ocasião? Em todas as ocasiões. Com toda a oração e súplica, com toda a sua força, com toda a sua garra, com todo o seu poder que você já recebeu do Espírito Santo. E poder no grego lá vem de uma palavra que significa entusiasmo, força, vigor. E mesmo quando você não tiver essa força, não tiver esse entusiasmo, às vezes nos falta esse vigor. Há um texto que na Bíblia diz, nós cremos que o Espírito Santo, ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. Sim ou não? Ore no Espírito Santo. Eu fico pensando lá em Cornélio, ali na sua casa em Cesareia, estava orando. Sem saber, ele estava buscando e veio o Espírito Santo por sobre ele, sobre toda a sua casa. Estava buscando a Deus em oração, e Deus, através do Espírito Santo, se revelou naquela oração, atendeu aquela súplica, ouviu aquele clamor. Você está entendendo o que aconteceu na casa de Cornélio, e você está entendendo o que pode acontecer na sua casa também, porque eu creio que o mesmo Deus a quem Cornélio buscou, o mesmo Espírito Santo a quem ele buscou, sem saber que existia, sem saber quem era, é o mesmo Deus hoje, é o mesmo Espírito hoje. Esteve lá e ele está aqui também e quer estar com você na sua casa, trazendo salvação, trazendo o fruto do Espírito Santo e muito mais, diga, e muito mais, e muito mais. Concluindo, vivemos o tempo do Espírito Santo. O Espírito Santo já está sobre nós, ele já foi derramado sobre nós. Hoje nós celebramos o culto do derramamento do Espírito Santo. Hoje nós estamos vivendo a era, o tempo, o ciclo do Espírito Santo. Esta é a sua hora.
Eu não sei se você tem percebido, mas nunca em toda a história da humanidade se cantou sobre o Espírito Santo, se falou sobre o Espírito Santo, se pregou sobre o Espírito Santo, escreveu tanto sobre o Espírito Santo como em nossos dias. Isto é um fator indicativo de que esta é a hora e já chegou, o Espírito Santo está entre nós. Amém, queridos? Então nós somos instrumentos de Deus no mundo, para servirmos ao Senhor Jesus Cristo com alegria. Servir a Deus através do servir as pessoas. E eu então estava vendo esses textos e eu penso que nós precisamos do carisma e a ousadia de Pedro. Nós precisamos da determinação de Paulo para fazermos a obra que é de Deus, mas que compete a nós, e de pregar o evangelho a toda a criatura. Porque através dessa palavra, através dessa mensagem de Deus, que as pessoas vão ouvir através de nós, não só pelo que falarmos, mas sobretudo por aquilo que testemunharmos, o Espírito Santo vai levar salvação para essas casas. O Espírito Santo vai levar a salvação para essas famílias, você entende? Através de nós, através do Espírito Santo de nós, o Espírito Santo vai levar para essas casas, vai levar para essas famílias o fruto do Espírito Santo, o amor, a benignidade, a paciência, a mansidão, o domínio próprio, tudo isso e muito mais. Então nós vamos precisar do carisma de Pedro, da ousadia de Pedro, da determinação de Paulo e tantas outras unções do Espírito Santo que há por sobre aqueles que estão na caminhada com Ele. Quando nos colocamos numa postura receptiva, como era o caso aqui desses discípulos, nós lembramos que os discípulos estavam aguardando a vinda do Espírito Santo. Eu gosto muito dessa tradução lá de Atos 1. Vale a pena a gente ver aqui, ó. No verso 13, quando chegaram, subiram ao cômodo do andar superior da casa onde se reuniam. Olha a minúcia aqui do narrador, do evangelista Lucas. Ele diz assim: esta é a lista dos que se achavam presentes ali. Ele tomou o cuidado, ele teve a responsabilidade de anotar tudo e todas as pessoas que estavam ali. Isso é um fato histórico. O nome deles estão arrolados aqui, não é por acaso. Olha isso, que bênção. Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, também chamado Ozelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam em oração com as mulheres, com Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Era muita gente, irmãos, mas alguns nomes estavam ali arrolados. Era muita gente, mas alguns nomes foram ali percebidos como algo muito importante para serem descritos aqui nessa narrativa. Eu penso que o nosso nome também pode estar escrito no livro da vida, deve estar escrito no livro da vida. E alguém um dia poderia falar que nós estávamos aqui buscando ao Espírito Santo, em oração nas nossas casas. E o mesmo Espírito Santo nos ouviu e nos atendeu o clamor, nos respondeu às súplicas. Porque é o mesmo Deus do Pentecostes de ontem, é o mesmo Deus do Pentecostes de hoje. O mesmo Deus do Pentecostes de agora. Então, aguarde em uma postura receptiva. Uma coisa que eu aprendi e tenho aprendido: não resista ao Espírito Santo. Se você não resistir ao Espírito Santo, já é meio caminho andado para ele operar sinais, maravilhas na sua vida e na vida da sua família. Eu digo isso porque eu fui muito resistente do Espírito Santo com o Espírito Santo. Resisti muito. Mas é chegado um dia que o Espírito Santo pega a gente de jeito. Então não resista, facilite para o Espírito Santo.
e Ele vai cuidar de você. Se você está aguardando o Espírito Santo, espere. Ele já está. Busque, que você vai encontrá-lo. O Pentecostes trouxe muitas consequências, muitos resultados, muitos sinais, muitas maravilhas, muitas transformações na vida, no ministério de Pedro e de tantos outros. E ainda hoje Ele deseja agir no nosso meio. Então, nós somos conduzidos para o encerramento desta mensagem, para orarmos ao Espírito Santo, para orarmos no Espírito Santo.